Hoje o vídeo vai ser no escuro, hein? Não consegui gravar mais cedo, hoje foi uma correria. Então vou pegar o último solzinho que tá ali quase se pondo, que foi o horário que eu consegui parar aqui pra gente falar, pra gente conversar um pouco. E hoje eu queria falar sobre tantas coisas, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero falar sobre coisas que estão me movendo, sabe? Que estão me fazendo acreditar e continuar. Eu não sei se vocês já pararam para ver isso, para pensar nisso. Eu não sei se vocês já refletiram sobre isso. Que às vezes a gente pede tanto a Deus uma bênção, a gente procura tanto por Deus, busca tanto na nossa fé, nas nossas mentalizações e na nossa lei da atração. E quando a gente se depara com aquela conquista, com aquela coisa que a gente queria tanto e a gente tá ali diante da gente, às vezes a gente fica paralisado, sabe? Eu tava conversando com uma prima minha, eu tenho muitos primos, mas tem alguns que a gente conversa mais, né? Eu tava conversando com uma que ela tava falando que ela tava vivendo uma parada na vida dela que ela nunca conseguiu viver em 50 anos. E nesse momento ela tá vivendo isso e ela tá sem entender, porque é uma coisa tão boa, tão significativa, que ela tá sem entender, ela tá perdida. E quando a nossa bênção chega, é assim. E eu tenho vivido isso, sabe? Eu tenho vivido de uma maneira que quando eu tenho me deparado com situações que eu tenho passado e vivido, que eu tenho falado assim, meu Deus, como Deus é bom. Como é bom eu ter fé, como é bom eu escrever as minhas questões e fazer as minhas mentalizações para as minhas conquistas. Mas o que a gente pode fazer hoje para que a gente venha blindar tudo isso? E a palavra de hoje é blindar. Quando você quer muito alguma coisa, quando você conquista aquela coisa, o que você faz? O que a gente faz? Quando a gente compra um sofá, um exemplo. Eu comprei um sofá novo, era uma conquista, eu queria aquele sofá. O sofá, ele é retrátil, eu posso dormir nele, ele vira sofá, ele vira cama, ele vira tudo que eu quiser. Só falta fazer massagem. O que eu faço? Eu cuido dele, eu impermeabilizo, eu não deixo os gatos ficarem em cima, no caso eu que tenho gatos, quem tem cachorro também, né? Eu evito passar produto de limpeza próximo para não manchar. Quando eu tenho que arrastar ele, eu arrasto com cuidado. O que eu faço? Eu blindo o redor dele, eu cuido dele de uma maneira. Uns colocam capas de proteção, uns colocam mantas para poder ajudar também na proteção. O que a gente tem feito com as nossas bênçãos, com as nossas conquistas, com o que a gente tem conseguido hoje, sabe? Blinde. Eu tenho entendido que tem coisas que precisamos blindar. Quando eu pedi a Deus uma oportunidade para mudar minha história, eu falei, Senhor, eu só preciso do Senhor e de uma oportunidade. Eu não preciso duas, eu não preciso vários caminhos para que eu venha escolher. Eu preciso apenas de uma. Somente uma. O Senhor tá comigo nessa? Eu sempre converso com Deus como um pai mesmo, sabe? Ele tá ali diante de mim, então eu procuro ser mais clara e humilde possível, sabe? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso pai, nosso Deus, nosso amigo, nosso advogado fiel. Então, assim, a gente tem que jogar limpo, tem que ser aberto. E eu falei, o Senhor tá comigo nessa? O Senhor vai fazer isso por mim? O Senhor vai me ajudar? Porque nisso só o Senhor pode fazer. E esse ano, Deus começou a abrir esse leque diante de mim. Ele me deu oportunidade. Ele tem reescrito a minha história. Eu tenho vivido as mentalizações que eu vinha fazendo. E o que me resta fazer? Ter o coração grato. Sempre eu falo aqui nos vídeos sobre gratidão. Ser grato, ter o coração grato, ter fé, ter gratidão a Deus. Mas tem coisas que não é para Deus fazer, é pra gente fazer. E esse é o grande lance, sabe? É isso que eu queria conversar. O que é pra gente fazer hoje? O que a gente tem que fazer hoje para cuidar do que a gente conquistou, do que a gente conseguiu? Porque todo mundo tá aí para destruir as nossas conquistas, os nossos sonhos. Eu tava conversando com uma seguidora aqui, a Cris, essa noite, essa madrugada. E eu vou fazer um vídeo falando sobre o que ela escreveu. Só tô esperando ela me autorizar a fazer esse vídeo. E ela falou parte da vida dela que me fez refletir muito, sabe? Porque ela recebeu palavras que anulariam
o que ela estava vivendo, o que ela estava passando. Ela recebeu palavras contrárias ao que ela queria. E as palavras ferem. E eu também tenho vivido isso no meio de tantas bênçãos que eu estou passando esse ano. Eu tenho vivido palavras que estão lançando, jogando assim diante de mim para me ferir, para me paralisar, para me travar. Só que eu não permito. Hoje a minha mudança, eu não permito mais que essas palavras cheguem até mim. Eu não permito mais que isso me atinja. E dói, gente. Não são palavras fáceis. Dói. Mas eu anulo e cancelo essas palavras na minha vida em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Porque esse é o único nome que a gente expulsa demônios, que a gente cura, né? É através do nome do Senhor Jesus. Então, se é assim, de acordo com toda a palavra contrária, eu anulo no nome de Jesus. E quando a Cris falou comigo sobre o que ela estava vivendo e passando, e o que ela ouvia, e que aquilo fazia com que ela travasse, cada vez mais eu vejo como é real o poder da palavra. O que a gente pensa são palavras. A palavra gera sentimentos fortes que nos fazem paralisar. Então não podemos ouvir isso. Se existem vozes na sua cabeça hoje que estão tentando te parar, te paralisar, falando que você não é capaz, que você não é digno, que você não vai conseguir, que o que você quer é muito além do que você merece ou precisa ou conseguiria, não aceite. Gente, isso é muito real, não aceite. O poder da palavra é algo sobrenatural. E eu vejo que tá tudo muito alinhado, tá tudo conectado, sabe? Eu vim agora de uma oração, que no final da oração, a dirigente dessa oração, uma senhora muito usada por Deus, e ela falou uma coisa que eu falei assim, meu Deus do céu, a Bíblia tem... O que eu mais falo no canal, a Bíblia tem a lei da atração pura, e as pessoas não entendem que é só uma palavra gourmetizada para falar o que está na Bíblia. E ela deu um papel em branco para cada um papelzinho em branco. Isso são ancoragens feitas para a gente fixar isso no subconsciente, né? E ela falou assim, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu sempre sigo a direção de Deus. E eu quero que você... Olha a palavra que ela usou. Eu quero que sempre que vocês olhem para esse papel em branco pequeno, vocês mentalizem. Gente, o poder da mente é mentalizar o tempo todo por meio da fé. Vocês mentalizem o que vocês querem, porque Deus vai agir em favor de vocês, mas vocês precisam ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aí olha o que ela falou no final. Tenha fé e seja grato. Gente, que mais que a gente fala aqui nesse canal e quando a gente estuda neurociência e lei da atração? A gente fala isso do poder do subconsciente, de ser grato, de mentalizar, de... Gente, a gente fala isso o tempo todo. É Bíblia pura. É poder de Deus puro em movimento. A nossa cocriação, para nós conseguirmos cocriar, a gente tem que estar com uma energia boa, tem que estar numa pegada boa, numa vibração boa. Porque é dessa maneira que a gente consegue, com um coração grato, alegre, feliz e em fé. Eu sei que é difícil, não é fácil pra mim, nunca foi. Agora vai ficar piscando que estacionou um carro ali, eu tô tentando pegar a última luzinha do sol, mas agora vai ficar piscando. Mas, gente, o importante é esse vídeo ser gravado, não é... É a minha voz, né? Nem tanto o meu rosto, mas espero que vocês consigam e se sintam aqui no carro comigo, sabe? De uma maneira bem descontraída, que eu sempre gravo no carro por causa da acústica, porque eu fecho tudo, então eu não preciso de fone, de microfone, nem nada, a acústica fica melhor. E porque é um lugar que a gente só tá gente tá aqui juntos e não tem mais ninguém, né? Porque se fosse em casa ia ter pessoas, e eu não queria que ninguém ouvisse, eu queria que fosse uma coisa nossa mesmo. Enfim. Vamos hoje praticar isso, gente. Deus, ele é muito vivo, ele é muito real. A Bíblia toda fala isso do início ao fim. Eu fui para uma oração agora que foi neurociência pura, que foi fé em movimento, que foi o agir de Deus no nosso subconsciente e exercitando a nossa fé. A palavra de Deus fala isso. No início do culto, dessa oração, culto não, que foi uma oração. No início dessa oração, uma irmã começou lendo o Salmos 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor.
Quando a gente entende que a gente tem um Criador e que a gente pode pedir qualquer coisa para esse Criador e que Ele vai nos ajudar, aí não interessa da maneira que é. Aí é só Ele que vai saber o rolê que Ele vai fazer para poder fazer a benção acontecer. Mas quando a gente determina, quando a gente mentaliza exatamente o que a gente quer, quando a gente coloca aquela nossa fé em ação, com o coração grato, alegre, feliz, porque sabe que existe um Criador que criou o céu e a terra, que a gente pode olhar para essa imensidão, quando a gente eleva nossos olhos para o monte, porque não tem nada mais grandioso do que a gente olhar e contemplar aquilo. Então que hoje você viva isso por fé. Nem que seja na fé da raiva, do ódio, do ranço, sei lá do que. Se você não tem um amor, mas faça. Porque a coisa vem fluindo, vem acontecendo. Nós somos realmente espectadores, sabe? De tudo isso que está sendo transformado pra gente. E que hoje a gente venha viver isso, sabe? Que hoje a gente venha blindar as bênçãos que a gente já está recebendo e as bênçãos que a gente ainda vai receber. Blinde, proteja, guarde, sabe? Cuide, como aquele sofá novo que eu falei no início. Porque é grandioso demais as nossas conquistas, sabe? Eu sempre tive tudo de maneira muito fácil, mas de maneira muito digna e honesta e justa, tá? Não é de maneira fácil no sentido ruim, não. Mas eu sempre tive tudo. E quando a gente perde e começa a ter novamente, de uma outra maneira, ressignificando, a gente dá muito valor a tudo. Tudo é muito... Não é apego, ciúme, não é nada disso. É cuidado. A gente começa a cuidar, a valorizar, ser grato e feliz com cada conquista, por menor que ela seja. Tudo tem um valor muito grande, sabe? Porque tem todo um significado. E que hoje você viva isso, sabe? Esse cuidado. Eu não sei o que você está pedindo, precisando, querendo realizar, ou já tendo, e sem saber se tá alegre, se está assustado porque já recebeu, ou se você ainda quer muito aquilo. Mas tenha fé e cuide, já mentalize. Se você não tem ainda o que você quer, mentalize como se você já tivesse e mentalize de uma maneira com gratidão. E se você já tem, cuide, blinde, ame o que você tem. Porque a gente só precisa de uma oportunidade, a gente não precisa de vários caminhos, a gente só precisa de um caminho direcionado pelo nosso Criador, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. E a gente só precisa disso, sabe? A gente só precisa disso. E que hoje você venha viver isso. Eu declaro essa palavra de bênção para você. Que você venha viver isso. Com alegria, com felicidade, com paz. Que você venha viver coisas grandes e boas. Que você venha contemplar o melhor, sabe? Que você venha conquistar e cuidar das suas conquistas. Não venha desperdiçar, porque às vezes a gente não vai ter outra oportunidade. Às vezes Deus só permite que a gente tenha uma, ou a gente só vai ter energia para conduzir e fazer acontecer, cocriar uma só coisa. Então que a gente venha valorizar todas as nossas conquistas, porque cada coisa, cada passo é grandioso para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso bem-estar. E que a gente venha viver o sobrenatural e que os caminhos venham se conectar de uma maneira que a gente venha contemplar toda a grandiosidade que existe no universo, sabe? É isso que eu desejo pra gente. Que a gente viva fases de abundância em todas as áreas. E eu agradeço a Deus por você estar aqui hoje. Eu agradeço a Deus hoje pela minha vida. Hoje eu estou muito grata. Hoje eu estou com o coração grato por tudo que eu estou vivendo. Tanto de bom quanto de ruim. Até pelas coisas ruins eu tô agradecendo. Porque isso está me incentivando, me impulsionando a ser melhor. A viver melhor, a ter uma postura melhor. A querer me movimentar e sair logo onde eu tô, que eu não deveria estar. Tudo coopera, gente. Quando a gente entender que tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem, as coisas fluem. Já tá de noite agora e eu consegui gravar esse vídeo, que é o mais importante. Falei até demais, que eu ia falar pouquinho, já são quase 15 minutos. Mas que bom, e obrigada por você estar aqui comigo. Nem sei qual vai ser o nome desse vídeo. Eu faço umas coisas que nem eu mesmo entendo. Mas obrigada, tá? Fiquem com Deus. Um beijo, tchau.